Muito bem, estou aqui com o Dr. Maldo César Martins. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado e um bom dia. Dr. Maldo, o pessoal está esperando aqui para as notícias de hoje. Eu separei duas informações especiais para a gente discutir. É que na quarta-feira, agora dia 27, o Supremo Tribunal Federal vai debruçar sobre a regulação das redes sociais. O julgamento, contudo, deve ter um desfecho somente no ano que vem, em virtude da quantidade de sustentações orais e de processos, além da possibilidade do pedido de vistas. Parece que entre os ministros não está muito claro se eles querem uma regulação da internet ou não. Esse é um problema recorrente, não será resolvido pelo Supremo, teria que ser resolvido pelo Congresso Nacional, e o Congresso aprovou o Marco Civil da internet e simplesmente abandonou. Apesar de que a regulamentação deve ser feita pelos órgãos governamentais. Logicamente que, como se previa censura, isso foi para o Supremo. E o Supremo está lá com este processo, são 3 processos, na qual se fala sobre censura nas redes sociais, nas plataformas. E qual é a questão? Regulamentando, tem censura ou não tem censura? As redes sociais que dominam o mundo, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok e outras que venham por aí, elas podem publicar qualquer coisa ou elas devem se autorregulamentar. Então, eu particularmente entendo que as redes ela devem se autorregulamentar. Só que o Estado brasileiro ele tem que oferecer as condições que o governo entende para o país do que deve ser regulamentado. Por exemplo, nós não podemos aceitar que se discuta grupos falando de pedofilia na internet. Nós não podemos aceitar que se fale de terrorismo na internet. Nós não podemos aceitar que se fala de abuso sexual na internet. Então, o não aceitar isso seria a regulamentação. Olha, não façam isso, porque no Brasil é proibido. Então, o Supremo vai ter que realmente discutir essa questão, mas repito, é uma questão muito difícil de ser regulamentada. Doutor Maldo, ainda tem outras questões minhas, assim, acredito de outras pessoas também, ouvintes nossos, telespectadores, fraudes nas redes sociais, golpes que são dados, tudo isso, eu já disse aqui algumas vezes, a gente sabe que as redes sociais têm grande dificuldade de controlar isso. Porém, alguns golpes e algumas fraudes são feitas com a conivência das redes sociais. Ou seja, o golpista vai lá e patrocina um anúncio em que a rede social está ganhando com aquele anúncio e aquele anúncio é praticamente um golpe. Sim. Esse tipo de regulação é necessário, né? É claro. Aí já é um criminoso usando as redes sociais. O problema é como identificar esse criminoso. Você está falando normalmente do golpe do Mercado Livre, você está falando do golpe da OLX, onde as pessoas clonam o anúncio e colocam como se fosse dele. E o pior, tem um monte de incautos, pessoas que caem nesses golpes. Lógico que tem alguns golpes que são praticamente perfeitos. Muito bem elaborados. Então, é compreensível que o ser humano normal, ele caia nesses golpes. Agora, realmente deve haver a responsabilização da plataforma que deixou esse criminoso enganar a sociedade brasileira através da plataforma. Então, eu acho isso porque a nossa legislação diz lá na Constituição que existe a liberdade de expressão, mas é vedado o anonimato. Sim. E as redes sociais é o local do anonimato, né? Eu recebo aqui a minha rede social, por exemplo, no Instagram, toda semana, 2, 3, 4, 5, 10 perfis fake. Sabidamente fake. Eu
consigo identificar com um olhar bem simples. Agora, imagino que a plataforma tenha mais condições de verificar isso. Eu continuo dizendo, a plataforma tem que seguir o Marco Civil da internet e não possibilitar criminosos utilizando a rede para nenhum tipo de atividade. Então, a sociedade civil, ela deve ter a liberdade, sim, de publicar nas redes, mas ela responde pelo artigo 186 do Código Civil, que se ela causar dano a outra, ela vai ter que indenizar. Então, normalmente, a pessoa idônea, ela utiliza a rede social de maneira correta, porque ela sabe que pode ser identificada. Agora, o criminoso, ele se esconde por trás do anonimato, ou ele frauda uma identidade de terceira pessoa, e a plataforma não tem responsabilidade nenhuma. Eu acho que deve ter. Deve ter. Muito bem, já já nós vamos voltar para falar de eleições, porque aqui no Brasil é assim, mal termina uma eleição, já estão se discutindo as novas eleições, no caso agora para governador, deputados, e a gente vai estar, presidente da República, a gente vai estar falando disso já já com o doutor Mauro César Martins. Voltamos daqui a pouquinho.